Vamos lá então, ó. Última aula da revisão desse mega plantão aí do Enem. E que você vai arrebentar na prova de matemática e não vai ter pra ninguém. Você vai acertar um monte de ponto. Vai fazer bastante. Vai fazer mais de 900. Fica vendo. Ó, vou começar a falar de combinatória. O que eu quero que você lembre? Eu quero que você lembre o seguinte. Eu quero que você tente fazer todos os exercícios por PFC. O que é PFC, professor? Princípio Fundamental da Contagem. É aquele esqueminha que você coloca as casinhas e coloca o número de possibilidades, tá? Eu disse para você que todos os exercícios de combinatória você consegue fazer usando PFC. Todos, sem exceção. Mas eu deixo uma ressalva. O único que eu quero que você resolva por fórmula e não utilize isso daqui é quando for uma combinação. Quando você detectar que for uma combinação, eu quero que você use a formulinha da combinação, que é a combinação de n elementos tomados PAP, n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Só, queridos. Todos os outros, PFC. Ah, é um exercício de arranjo. Usa PFC. Ah, é um exercício de permutação. Usa PFC, tá? Lembra disso que você vai se dar bem. Tá, professor, como é que eu vou identificar? Combinação é quando o número de elementos for diferente do número de casas. E o que vai acontecer, a ordem não importa. A ordem não importa. Aí você usa a combinação. Todos os outros casos, PFC. É muito comum exercício de bandeira, de mapa para colorir. É muito comum isso aí. E aí, então, a gente vai fazer um exemplinho, tá? Imagine a bandeira, tá aqui, listrada. E aí eu tenho 5 listras. E eu falo para você que você pode usar 4 cores, de maneira que você tenha listras vizinhas, não podem ter a mesma cor. Não podem ter a mesma cor. Então pensa comigo, se eu tenho 4 cores, eu vou colorir a parada. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira lista? 4. Pintei a primeira lista. Quantas possibilidades eu tenho? 3. Pintei a segunda lista, agora eu vou pintar essa. Quantas possibilidades tem? Lembra que eu tenho 4 cores? Só não pode ser essa daqui. Então, sobrou 3. Ó. Depois 3 de novo, depois 3 de novo. Aí é só multiplicar, né? 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Vai dar 324 possibilidades, tá? Pensa nessa ideia. Isso aqui ele pode transformar em mapa, né? Já viu o cara transformar isso em mapa e dividir em regiões e pedir a mesma coisa. Já viu o cara transformar isso em taça da Copa do Mundo e fazer a mesma ideia. Tudo igualzinho. É um exercício muito corriqueiro dentro do Enem. Beleza? Lembra disso aí, moçada? Lembra disso aí. Aí, quando eu disse que você detectar que é arranjo, você não usar arranjo, usar PFC direto? Imagina um exemplo que eu tivesse lá 10 corredores, 10 atletas, 10 caras que correm pra caramba. Aí eu pergunto o seguinte, ó, vamos colocar esse cara no pódio. Qual que é a possibilidade que eu tenho de ter um pódio? Ó, 1, 2, 3. Pensa comigo, a ordem importa nessa hora? Importa. O cara que chegou em primeiro é diferente do cara que chegou em terceiro. Se a ordem importa, é arranjo. E aí você não vai usar a fórmula, você vai pensar assim, arranjo. O professor falou para usar PFC. Usa PFC. Tem 10 caras correndo. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro lugar? 10. Um cara chegou em primeiro. Sobrou quanto? 9. 9 para chegar em segundo.
Outro cara chegou em segundo, sobrou quanto para chegar em terceiro? 8. Aí 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720. Pergunto, precisou usar a fórmula? Não. A única que você vai precisar é da combinação. Imagina que tem essas 10 pessoas que eu disse. 10 pessoas e eu falo assim, ó, eu vou escolher 3. 3 vão ser premiadas, né? Dessas 10. Só que o prêmio é o mesmo. Aí eu pergunto, a ordem importa para essas pessoas? Não importa. Se eu escolher o Zé primeiro ou escolher o Zé terceiro, ele vai ganhar o prêmio de qualquer jeito. Ah, a ordem não importou. Se a ordem não importou, o que você vai usar? Combinação. Aí o que o professor Rafael falou sobre combinação? Usa a fórmula. Combinação de 10 pessoas, 3 a 3. Aí o que acontece? Só fazer lá, ó. 10 fatorial, 3 fatorial, 7 fatorial. Que fica como? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 7 fatorial. Simplifica, pá, pá. 3 com 9 aqui dá 3. 8 com 2 aqui dá 4. 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120. Existem 120 maneiras de eu premiar 3 pessoas dentre 10. Tá bom? Presta atenção nisso que eu falei. Simplesinho, tá? Vem aqui comigo. Além da análise combinatória, que é uma questãozinha importante e bem tranquilo de fazer, eu quero que você lembre em probabilidade. Tá? Eu quero que você lembre de probabilidade. Queridos, todas as questões de probabilidade, sem exceção, todas, você resolve assim, ó. Eu quero dividido pelo total. Gente, é só pensar nisso. É só pensar no que eu quero dividido pelo total. E que você vai se dar bem. Pensa nisso. Ó, é muito comum aparecer exercício com urna. E é claro, dentro dessa urna os caras colocam a bolinha. Então vamos supor lá que eu tenho uma urna que tem 3 bolinhas azul. 1, 2, 3. Aí tem 2 bolinhas amarelas. 1, 2. Aí, sei lá, 2 bolinhas vermelhas. 1, 2. Aí eu tenho lá uma bolinha branca. 1. Aí ele fala o seguinte, ó, eu vou tirar 3 bolinhas dessa urna. E eu quero que as 3 sejam azul. Tá? Vou tirar uma. Vou tirar outra, segunda bolinha. Outra, vou tirar a terceira. E eu quero que as 3 sejam azuis. Sem reposição. Tira a bolinha e fala, nossa, é azul. Joga lá fora. Nossa, é azul. Você tem que viver isso aí, ó. Pensa comigo. Quantas bolinhas azul tem? Tem 3. Em quantas bolinhas? 3, 6, 8. 3 em 8. Tirei a primeira bolinha e falei, nossa, é azul, né? É azul. Tirei uma bola. Pá, pá. Quantas bolas azul agora tem? Tem 2. Em quantas possibilidades? 7 possibilidades. Beleza. Tirei outra azul. Agora quantas bolas azul tem? Uma. Uma em quantos? Uma em 6. Pensa nisso, gente. Você viveu a parada, você tirou a bola. Aí o que acontece? Ó, 3 vezes 2, 6, cortou 6, ficou 1 sobre 56. Essa é a chance disso acontecer. Agora, se ele falasse assim, ó, com reposição, a primeira ia ser 3/8. Se olhou e falou, nossa, é azul. Voltou, era para dentro da urna. A segunda ia ser 3/8 de novo. Olhou e falou, nossa, é azul. Ia jogar ela de novo na urna. Ia tirar 3 em 8 de novo. Aí faz a conta. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. 27 em 512. Queridos, preste atenção. Bem tranquilo isso aí, você não pode errar. É muito comum essa ideia de urna, tá? Então lembra, em cima é o que eu quero, embaixo é o total de possibilidades. Presta atenção nisso, tá? Mudando de assunto. Mudando de assunto, lembrando que é só uma revisãozinha, eu estou passando nos tópicos importantes e cada uma dando uma pincelada. Eu preciso falar de regra de 3.
Porque cai pra caramba. A regra de 3 cai muito, cai demais. E aí você tem que lembrar sempre daquele esquema que eu falo, dos tipos de grandeza. Eu tenho a GDP, que é a grandeza diretamente proporcional, que quando uma sobe, a outra sobe também. Uma diminui, a outra diminui também. Então, ó, uma subiu, a outra subiu. A outra desceu, a outra desceu. Quando isso acontecer, grandeza diretamente proporcional. Prof, mostra um exemplo? Vamos pensar lá. Se eu trabalhar 20 horas, eu ganho algo em torno de R$1.000. Bom, então se eu trabalhar 40 horas, eu vou ganhar algo em torno de R$2.000. O que acontece? Quanto mais horas eu trabalhar, mais dinheiro eu vou ganhar. Isso é grandeza diretamente proporcional. Vamos pensar lá. Se eu abastecer 20 litros de combustível, depende do lugar aí, eu vou pagar em torno de R$80. Depende do lugar, eu vou pagar 100, tá? Agora, se eu abastecer 40 litros, eu vou pagar R$160. Ou seja, quanto mais litros de combustível, mais dinheiro eu vou pagar. Isso é grandeza diretamente proporcional. O que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar o seguinte. Eu preciso lembrar que quando for uma regra de 3 simples, na grandeza diretamente proporcional, eu multiplico em cruz. E quando for uma regra de 3 composta, eu vou multiplicar, ou não vou multiplicar, na verdade. Eu vou colocar uma setinha voltada para cima. Ah, é grandeza diretamente proporcional. Setinha para cima. Regra de 3 simples, multiplica em cruz, tá? Em contrapartida, se for uma JIP, e JIP significa o quê, professor? JIP significa grandeza inversamente proporcional. Eu vou pensar o seguinte, quando uma grandeza aumentar, a outra diminui. Ou uma diminui, a outra aumentar. Sobe uma, desce outra. Desce uma, sobe a outra. Quando isso acontecer, grandeza inversamente proporcional. Vamos pensar no exemplo. Vamos supor que eu vou daqui para uma cidade vizinha, tá? Se eu andar 100 km por hora, eu gasto exatamente 1 hora para chegar lá. Agora, se eu for a 200 km por hora, eu não vou gastar 2 horas, eu vou gastar o quê? Meia hora. Por quê, prof? Porque quanto mais velocidade eu colocar, menos tempo eu vou gastar. Isso é grandeza inversamente proporcional. Vamos supor que eu quero pintar minha casa. E aí eu sei que se eu colocar pintores, se eu colocar lá 4 pintores, eles falaram para mim que vão gastar 10 dias. Rapaz, mas eu não posso gastar 10 dias pintando minha casa, não vou aguentar o cheiro de tinta. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 8 pintores. Por quê? Vai diminuir para 5 dias. Quanto mais pintores, menos dias. Isso é uma grandeza inversamente proporcional. Aí eu tenho que lembrar que quando for uma regra de 3 simples, eu multiplico reto. Agora, quando for uma regra de 3 composta, eu tenho que lembrar que eu tenho setinha para baixo. As pessoas costumam fazer a regra de 3 direto e multiplica cruzado. Isso dá erro. Vem aqui comigo, ó. Imagina o exemplo da caixa d'água, gente, ó. O exemplo da caixa d'água. Imagine que eu tenho lá caixa d'água. E nessa caixa d'água aqui, eu tenho 4 canos. 1, 2, 3, 4 canos. E eu falo o seguinte, se eu tiver 3 desses canos vazando água, e água igual, a gente gasta exatamente 48 minutos para encher essa caixa d'água. A pergunta é o seguinte, e se forem 4 canos? E se forem 4 canos que estiverem abertos? Quanto tempo vai gastar? Eu coloquei 4 anos, é 4 canos, tá? Perdão. Vamos pensar comigo.
Se você colocar 4 aqui e colocar um x aqui, e fizer a regrinha de 3 como muita gente faz, vai dar merda. Por quê, professor? Ó, 3 vezes x, 3x. 4 vezes 48, 192. X igual a 192 dividido por 3, x igual a 64. Queridos, como é que eu aumento a vazão? Eu coloco um cano a mais e vai demorar mais tempo do que antes. What? Não tem como. E é aí que entra o erro. Porque a pessoa não averigou se é uma grandeza inversamente ou diretamente proporcional. Vamos averiguar? Ó, quanto mais cano, mais tempo ou menos tempo? Ah, mais cano aberto, é claro que vai demorar menos tempo. Isso é uma grandeza inversamente proporcional. E se é uma grandeza inversamente proporcional, eu multiplico reto. Eu vou ter assim, ó, 3 canos, 48 minutos. 4 canos, x minutos, eu vou multiplicar reto. 4 vezes x, 4x. 3 vezes 48, 144. X igual a 144 dividido por 4. X igual a 36 minutos. E se você notar agora sim, ó. 3 era 48, 4 é 36, menos tempo. Tá vendo? Presta atenção nesses detalhes, tá? No Enem também eles cobram bastante a ideia de vazão, tá? Vazão é uma coisa que eles cobram muito. Então fique ligado no que eu vou dizer para você. Tem muito exercício sobre vazão. E aí a vazão, você tem que pensar que é uma unidade de volume dividido pela unidade de tempo. Tá? Então, por exemplo, quando ele fala assim, ó, esse cano aqui, ele enche essa caixa d'água que tem 500 litros, ele enche ela em 50 minutos. Você vai falar, pô, qual será a vazão? Como eu disse, é volume por tempo. 500 dividido por 50. Mais 500 o quê? Litros e aqui minuto. Vou cortar aqui, 50 dividido por 5, 10. 10 litros por minuto. Ou seja, qual que é a vazão desse cano? 10 litros por minuto. Em 1 minuto, sai 10 litros. Essa ideia de vazão é uma ideia muito importante para o Enem. Assim como a ideia de volume, tá? Unidades de volume é uma coisa muito importante, tá? Como assim, professor? Você vai usar muito isso. Lembra comigo, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Lembra disso. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. E 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Isso aqui é importante na hora de fazer exercício. Tá? Além das unidades de comprimento, também a gente usa bastante essa ideia de unidade de comprimento. Você tem que lembrar que 1 metro tem exatamente 100 centímetros. Então, na hora de simplificar e de transformar, é só cortar 2 zeros. 1 metro tem 100 centímetros. Lembra que 1 quilômetro tem exatamente 1000 metros. E essas unidades aqui são importantes para vocês. Ah, professor, tem mais uma do milímetro. Verdade, tá? 1 centímetro equivale exatamente a 10 milímetros. Essas relações aqui de comprimento pode vir a utilizar na prova do Enem, tá bom? Aí eu quero falar sobre escala, tá? Porque tem muito exercício que ele fala sobre escala e eu preciso lembrar vocês. Como assim, prof? Gente, escala é uma divisãozinha. Geralmente ele escreve assim, ó, 1 por alguma coisa. Tá? Vou colocar aqui 1 por 500. Você tem que lembrar o seguinte, esse primeiro cara aqui é sempre desenho. É sempre o valor do desenho, o valor da maquete, o valor do mapa. E esse cara aqui é o real. Mas é sempre na mesma unidade de medida. Quando eu falo 1 por 500, ele está falando assim, ó,
Cada 1 centímetro no desenho vai equivaler a 500 centímetros no real. E aí eu explico para vocês o seguinte, toda vez que ele trouxer escala, primeira coisa que você faz no exercício é usar a escala, que senão vai dar zebra. Tá? Então usa a escala já de cara. Tá? Por exemplo, se ele traz, por exemplo, a maquete de um barracão, tá? Traz lá a maquete de um barracão e pede para você calcular o volume do barracão. Tá? Aí ele fala, ó, a maquete tá 1 por 500. Ele fala que aqui tem 7,2 centímetros. Aqui ele fala, ó, aqui tem 3 centímetros. E vai pedir para você calcular o volume em metros cúbicos. Pô, primeiro que a maquete está em centímetros. Aqui é 7,2, tá? Aí ele traz uma escala. 1 por 500. Meu, já transforma isso. Já pega lá, 7,2 e multiplica por 500. Zerou, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 7, 35. Com 1, 36. Uma casa. 3.600 centímetros. Já eliminou isso aqui. Pô, mas a resposta é em metro. Então, já transforma em metro. Centímetro para metro, corta 2 zeros. 36 metros. Pronto, é assim que faz. Aí você já usa a medida certinha. Mesma coisa aqui, ó, 3 centímetros. Pô, 3 vezes 500, 1.500. 1.500 o quê? Centímetros. Lembra que é adimensional. Usei centímetro aqui, tem que ser centímetro aqui também. Tá, então aqui tem 1.500 centímetros. Pô, mas eu quero em metro. Corta os 2 zeros. Pá, 15 metros. Presta atenção nessa ideia. Usa a escala, transforma na unidade de medida que você quer e vai ser feliz, tá? Para a gente poder finalizar, eu quero citar o seguinte. Eu quero que você lembre que quando ele falar de PA, progressão aritmétrica, eu quero que você lembre de soma. PA sempre soma, tá? Você vai ter o primeiro termo, o A1. Para achar o próximo, é só somar a razão. E para achar o próximo, é só somar a razão. Tá? Então lembra disso aqui, sempre soma uma razão. PA, você lembra de soma. Agora, quando ele falar PG você lembra do produto. Tá? Você lembra do produto. Como assim o produto? Você sempre vai ter o primeiro termo. Para achar o próximo, você multiplica por um cara chamado razão, que é o quê? E para achar o próximo, você multiplica pela razão de novo, 1 vezes Q ao quadrado. E assim por diante. Então, na PA você soma e na PG você faz o produto. O caso mais específico, exemplo mais claro de PA é os juros simples. E o exemplo mais clássico de PG é o juro composto. O que eu quero que você lembre do juro simples e juro composto? Juros simples só são duas formas. Juro igual a CT. Olha lá. Juro igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. E o montante seria o juro mais o capital. Já no juro composto, você tem que lembrar que o montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. O crescimento do juro simples ele é linear. Crescimento do juro composto, ele é exponencial. E, por exemplo, se eu precisar achar o juro, eu faço montante menos capital. É só lembrar disso daí, tá bom? Queridos, essa foi só uma revisão, foi só uma tapinha de qualidade aí, tá? Nos conteúdos mais importantes. Reveja aí a sua checklist, veja se você viu tudo isso aí que eu falei. Ficou com dúvida de alguma coisa? Olha as aulas lá, dá uma olhadinha de novo na revisão e manda bala nessa prova, tá bom? Eu tô torcendo por você e eu quero um excelente resultado, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.